Graça e paz, Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a primeira região, Deus abençoe cada igreja, cada família pastoral, cada liderança da nossa igreja, amém? A propósito, estamos aqui, fazemos a leitura das nomeações pastorais para o biênio 2024 e 2025. Antes, portanto, eu quero ler a palavra, apenas deixar esses 2 versículos para a nossa meditação. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 6 e 7. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Que o Senhor abençoe cada dia mais o corpo pastoral da primeira região. Antes da leitura das nomeações, eu quero falar 3 coisas, alguns encaminhamentos, alguns já sabem, é apenas lembrança, mas são 3 encaminhamentos propriamente que eu quero falar. A primeira coisa é que todos os pastores e pastoras transferidas receberão um e-mail de nomeação com alguns encaminhamentos, com algumas instruções, né? É importantíssimo que você leia esse e-mail que você vai receber, apenas aqueles que estarão envolvidos na transferência, nesse processo de transferência. Aqui, segunda coisa, eu vou ler apenas aqueles que vão mudar de igreja, né? Aqueles que receberão um novo desafio pastoral, que eu sempre falo que faz parte do modo de agir da nossa igreja. Nós acolhemos a missão assim, através da possibilidade da itinerância pastoral. A itinerância pastoral é um uniforme que participa da vida do pastor. Existem uniformes que a gente vai usar uma vez ou outra. Essa é a itinerância. A itinerância a gente sempre tem a possibilidade de usar esse uniforme em algum momento na nossa tarefa. Às vezes você pode ficar 10 anos sem usar esse uniforme, 30 anos ou às vezes 4 anos. Mas o uniforme da itinerância, em algum momento, o pastor metodista, a pastora metodista, ele pode usar naturalmente. É algo que é um processo natural da nossa vocação. Todo pastor e pastora metodista é leal a isso. É leal a esse processo de itinerância, é leal a esse processo de transferência, porque a igreja pertence ao Senhor Jesus. Temos plena consciência disso. Todo aquele que é vocacionado, aquela que é vocacionada ao serviço pastoral na igreja metodista, ela está com o seu espírito, o seu corpo, a sua alma preparada para as demandas de transferência, de transição, e algo que nós acolhemos com maturidade e naturalidade para que a obra possa avançar. Bem, eu preciso, terceiro ponto, trazer à memória o seguinte, isso é muito importante. O artigo 130 dos cânones da Igreja Metodista, que rege as ações da nossa igreja, a nossa forma de ser, de agir e de praticar a tarefa do Evangelho, da pregação do Evangelho, fala no artigo 130, como eu disse, que o bispo ele age sob a ação do Espírito Santo. E dentre as várias tarefas que o bispo age sob a ação do Espírito Santo orientar a igreja doutrinariamente e pastoralmente. E segundo, proceder às nomeações pastorais. Então, nós hoje estamos fazendo as nomeações pastorais sob a ação do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida nenhuma e acolho isso com responsabilidade, temor e tremor. Toda a nomeação, a responsabilidade é toda minha, debaixo da orientação do Espírito Santo. A responsabilidade é toda do bispo. E também saber que nós orientamos a igreja. Então, quando eu dou orientação ao corpo pastoral, é para que essa orientação chegue à igreja. A orientação pastoral e doutrinária pertence ao bispo da região. Assim diz os cânones. Dessa forma, eu preciso falar o seguinte, eu preciso que esse momento seja um momento de pastoreio, de zelo, de cuidado, tremor e temor, por parte principalmente do corpo pastoral, mas não só do corpo pastoral. Toda a liderança, todos os discípulos e discípulas,
precisam ser maduros nesse momento. Porque para nós é natural o processo de itinerância. É muito natural. E aí nós precisamos do apoio e da ajuda dos discípulos que têm mais tempo de caminhada para ajudar os mais novos. Isso é importantíssimo e isso é bíblico. Nós precisamos de toda a igreja para participar desse processo, ajudando no trabalho de transição pastoral das igrejas que vão se envolver com isso. Por isso, eu preciso dizer o seguinte: como bispo, e debaixo da orientação pastoral que o Espírito Santo me dá, e que a igreja me autoriza através de seus cânones, eu preciso dizer o seguinte: eu não quero posturas infantis, imaturas e de falta de respeito com qualquer pessoa. Feita a nomeação, eu espero maturidade por parte da igreja. Eu espero maturidade por parte de todos os discípulos e discípulas, começando pelo corpo pastoral. Não podemos admitir que um processo, algo que é direcionado pelo Espírito Santo, autorizado pela igreja, autorizado pelo concílio da igreja, que são as nomeações pastorais, possam ser trabalhadas e geradas e absorvidas de forma infantil, imatura, de maneira que acaba trazendo escândalo para o corpo de Cristo, afastando pessoas do Evangelho, afastando pessoas da igreja. Então, não posso admitir desrespeito a nenhum pastor, pastora, discípulo, discípula, bispo, superintendente, qualquer outra pessoa. É um processo que nós construímos na nossa região sob a ação do Espírito Santo e com a ajuda de uma torre de intercessão. Homens e mulheres intercedendo, pastores e pastoras intercedendo, em jejum e oração, porque queremos fazer a obra do Senhor da melhor forma. Construímos com muita oração e inspiração do Espírito Santo. Portanto, muito cuidado nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp da igreja, muito cuidado a forma como você vai falar sobre a nomeação desse pastor, dessa pastora. Muito cuidado. Preciso que você seja uma pessoa que vai restaurar e contribuir para o avanço. Você não vai ser um especulador. Você não vai ser um especulador. Todos aqui se comprometem com o bispo, aquele que dá orientação pastoral, e é para isso, é isso que eu estou fazendo a pastoreio. Você vai contribuir para isso. Você é um restaurador, você não é um especulador, uma especuladora. Então, todo mundo vai contribuir para esse processo. Algumas orientações eu estou dando no e-mail, eu estou enviando para os pastores. O passo a passo e o tempo para todas as coisas durante o processo de transição. O passo a passo, tudo que precisa ser feito. Mas, nesse período, eu preciso que toda a igreja participe com maturidade, zelo com a sua maneira de falar, respeite a igreja que está acolhendo o pastor, respeite o pastor, a pastora que está chegando naquela igreja, respeite as pessoas que estão servindo ali, algumas igrejas centenárias, outras começando agora, mas todas têm pessoas que o sangue de Jesus foi derramado por elas. Então, a minha orientação pastoral, principalmente, nesse momento, a cada igreja e cada campo missionário e congregação que vai acolher esses pastores e pastoras. Amém? Para os que vão continuar, temos pastores e pastoras que vão continuar. Eu quero também profetizar as mais ricas bênçãos sobre a sua vida, que você continue firme nessa missão, não pare a tarefa e os projetos que Deus tem dado a essa igreja. Entenda que a sua permanência é fruto da bondade de Deus e a confiança que o Senhor tem de que você tem uma tarefa ainda a cumprir nesse lugar, pelo poder do nome de Jesus. Uma última orientação. A primeira pessoa a falar sobre a transferência de pastor dentro da igreja local, é o pastor titular. É ele que vai falar, é ela que vai falar. Seja numa rede social específica da igreja, grupos de WhatsApp, enfim, ou no púlpito, ou na rede social e no púlpito. A primeira pessoa que vai falar oficialmente sobre isso é o pastor local, é o pastor atual.
ele vai falar especificamente, principalmente para aqueles que não estão acompanhando esse tempo aqui, onde leremos as nomeações pastorais. Dito isto, façamos então as nomeações pastorais da primeira região eclesiástica. Quadro de nomeações pastorais para a primeira região eclesiástica 2024-2025. De acordo com a legislação canônica em vigor e atendendo às necessidades da seara do Senhor na primeira região eclesiástica, com temor e tremor, faço as seguintes alterações no quadro de nomeações pastorais. Começando, Distrito de Angra dos Reis, Superintendente Wander Xavier dos Santos. Itacuruçá, Cícero de Souza Gomes. Distrito de Barra Mansa, Superintendente Sandra Aparecida Fidelis. Barra Mansa, Sandra Aparecida Fidelis. Jardim Primavera, Luiz Ricardo de Mendonça Jábia. São Pedro, Iro Machado. Ciderlândia, Sérgio de Carvalho Braga. Vila Maria, Bruno Henrique da Conceição. Vila Nova, Claudete Costa da Cruz, ajudante. Vista Bela, Rosângela Aparecida de Freitas Vieira. Vila Coringa, Silvério Roberto Garcia. Distrito de Campo Grande, Superintendente Urias Belo da Silva. Jabu, José Targino de Oliveira. Salvador em Inhoaíba, Arnaldo Monteiro da Silva e Clara Xavier da Silva. Boa Esperança, Abraão Cavalcante Diniz. Peniel, Ramon William da Cunha Ribeiro. Distrito de Cascadura, Superintendente Maximiliano Miller. Bica, Celso Rodolfo Fernandes Bessa. Deodoro, Adalberto Rodrigues Souza da Silva, ajudante. Inhaúma, Mônica Mendes Oliveira Marinho de Souza. Meyer, Paulo César Velt. Distrito do Catete, Superintendente Hélio de Oliveira. Botafogo, Carlos Wesley Domingues da Silva. Gamboa São João, Ricardo Lisboa Lundgren Araújo. Usina, Esley da Silva Pi. Distrito de Duque de Caxias, Superintendente Rodrigo de Carvalho Nascimento. Sem alterações. Distrito de Irajá, Superintendente Lídia Pires Nunes Moreira. Bom Sucesso, Jorge Eduardo de Araújo. Irajá, André Luiz Santos. Parque União, Tiago Sattler Ribeiro. Distrito de Jacarepaguá, Superintendente Robson Alexandre Pereira. Pechincha, Wellington dos Santos Passos, coadjutor. Jordão, Lúcio Ribeiro da Silva. Rio das Pedras, Marcos André Silva. Distrito de Nilópolis, Superintendente Edson Modesto, sem alterações. Distrito de Nova Iguaçu, Superintendente Marisol Marques Penidia. Bandeirantes, Giselma de Souza Almeida Matos. Japeri, Newton Marques Soares. Ferramenta, Dilceia Cunha Dias. Jardim Alvorada, Márcia Devita da Trindade. Luiz de Camões, Edmar Leonardo da Silva. Congregação Jardim Marajoara, Alexandre Teixeira de Almeida. Santa Amélia, Alessandra Santos da Cunha. Engenheiro Pedreira, Ademir Simões Correia. Distrito da Paraíba, Superintendente Carlos Eduardo Mota Chaves. Central de Campina Grande, Gabriel Fernandes de Oliveira Moura. Jardim América,
Edson Davi Oliveira Ramos, ajudante. Queimadas, Gabriel Fernandes de Oliveira Moura. Distrito de Realengo, superintendente, Djalma Barbosa de Lima Filho. Sarapuí, Enéas Abreu da Fonseca. Tapiranga, Jorge Souza da Silva. Distrito de Resende, superintendente, Rodrigo Vieira Bussá. Cidade Alegria, Vinícius Bonifácio Tavares. Congregação do Queluz, André Mendonça da Silva. Itapuca, Valmir Peixoto de Paula. Congregação Jardim Paineiras, Natalino de Abreu. Vila Nova, Hélio Cristiano Borges da Costa. Distrito de Santa Cruz, superintendente Mauro José da Silva Vitor. Cosmos, Graciene de Almeida Souza Silva. Nova Betel Paciência, Geraldo Xavier Nogueira. Ibirapitanga, José Francisco Soares Pinto Leal e Ruth Lemos Nogueira Leal. João 23, William da Silva Silveira. Distrito de São João de Meriti, superintendente Flávio Barbosa Serpa. Gato Preto, Letícia Silvério Heleno. Parque Elian, Marcelo dos Santos Sérgio. Distrito de Valença, superintendente Luiz Henrique Rote Ramos. Valença, Antônio Carlos Espíndola, ajudante. Congregação de Osório, Sérgio Leal de Paiva e Alessandra Molina Aparecido Leal de Paiva. Dorândia, Fabiana Antero Chagas. Morsim, Emerson José Crispim. Mendes, Claudineia Freitas. Paulo de Frontin, Luiz Henrique Rote Ramos. Piraí, Jaime Vicente da Silva Filho. Rio das Flores, Ricardo Moreira. Passa 3, Carlos Renato Queiroz Gama. Vargem Alegre, Gisbel Aparecida Vieira. Distrito de Volta Redonda, superintendente Douglas dos Santos Marins. Minerlândia, Mauro Sérgio Botelho, coadjutor. Retiro, Wagner Cardoso Kling, Cristina Oliveira Pereira Kling. Vila Rica, Daniel da Silva Barreto. Distrito de Xerém, superintendente Wilson Borelli Albernaz. Morro Alegre, Priscila de Paula Pinto. Santa Cruz da Serra, Geison Luiz Ribas de Paulo. Nova Campina, Márcia Cristina Pereira de Moura. Nomeações e sessões de obreiros e obreiras para ministérios específicos. Apenas as alterações e acréscimos. Secretaria Executiva de Educação Cristã, Edson Davi Oliveira Ramos, ajudante. Secretaria de Ação Social, Pastoral Carcerária, Samuel Gregório da Costa, ajudante. Pastoral de Apoio ao Dependente Químico e Família, Júlio César Galvão Cal, ajudante. Assessorias Episcopais, Departamento Regional da Escola Dominical, Jaime Vicente da Silva Filho, ajudante. Departamento Regional de Pessoas que Trabalham com Crianças, Maria Luísa dos Santos Nogueira, ajudante. Terceira Idade, Sônia Maria Correia Soares e Valdem Emerson da Silva. Combate ao Racismo, Luiz Daniel Nascimento. Pessoas Surdas, Lúcio Ribeiro da Silva. Licenciados para Tratamento de Saúde, Vanessa da Silva Gregório, Flávio Ramos de Souza. Licenciados para tratar de assunto particular, Fernando Lopes Baltar, Ana Raquel Souza Baltar. Aposentados, Ana Neide Ramos, Carlos Alexandre da Silva Reis, Elias José da Silva Filho, Hélio Fernandes da Costa, Mariângela Carvalho Chaves, Osmani Bandeira da Silva, Otávio César Gomes de Andrade, Rosana Antunes dos Santos Lugato.
Assim partilhamos as nomeações pastorais da primeira região eclesiástica. Que o Senhor nos abençoe, abençoe toda a transição e abençoe da mesma forma os colegas que vão continuar a servir em suas igrejas locais com temor e tremor. Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2023. Bispo Paulo Rangel dos Santos Gonçalves. Recebamos a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a consolação do Espírito seja sobre cada vida, hoje e para todos sempre, e todos digam amém, amém.